Bom, falamos agora de fundos imobiliários e vamos partir para outro assunto diferente aqui, né? Melios não, gente, desculpa. Mercado Livre, BDR de Mercado Livre, é porque é MELI34. Aí o negócio complica aqui, a gente tem que estar bem concentrado aqui para falar o nome certo. MELI34 entrou para a carteira Empíricos. Então, para comentar sobre essa entrada aí, por que entrou, por que apareceu essa oportunidade no radar do investidor e da Empíricos aqui, eu vou chamar o Fernando Ferrer para falar com a gente agora. Seja bem-vindo, Fernando. Oi, Paula, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Pegadinha esse nome, né? A gente tem que estar atento aqui. Mas vamos lá, BDR de Mercado Livre, né? A gente já, inclusive, comentou algumas vezes aqui no Giro, né? Sempre quando sai resultado corporativo, a gente gosta de trazer também. Mas agora me chamou a atenção essa entrada do BDR na carteira Empíricos, e aí eu queria te fazer uma pergunta bem certeira. Por que entrou? Por que agora? Por que o investidor tem que ter BDR de Mercado Livre? Tá. Antes de tudo, vale comentar que a gente já estuda a companhia há bastante tempo, né? Perfeito. E a gente sempre teve essa preocupação com não ser apenas uma boa empresa, mas um bom investimento, né? Então, tem que estar no valuation adequado. E o Mercado Livre, por ser uma empresa realmente muito boa, reconhecidamente muito boa, ela acaba tendo um valuation sempre muito esticado, o que impossibilitava a gente de estar posicionado no ativo, né? A gente até já teve ela aí ali na pandemia, e foi um call que deu muito certo. E agora a gente vem aí numa dinâmica setorial, acho que melhor, né? Primeira coisa, a Americanas ficou praticamente fora do jogo e o Mercado Livre começando a olhar outras localizações com tantas oportunidades quanto o Brasil tinha há 10, 15 anos atrás. Tá? Então, dado isso e um valuation, não vou dizer atrativo, mas um valuation melhor do que foi no passado, a gente achou que agora era um bom momento para estar incluindo ela na carteira Empíricos. Então, pensando nessa, você comentou aí de novos lugares, a perspectiva mesmo para a empresa é de crescimento. Deu uma travada aqui, eu acho. Deixa eu ver. Fernando ou eu que travei, gente? Alguém? Não, foi ele. Eu travei, mas voltou. Tá, volta. Desculpa a gente aí, tecnologia, mas vamos lá. Acho que, Fernando, voltou agora, né? Você entendeu a pergunta ou não ouviu? Não, eu perdi a pergunta. Tá, não, é que você falou de novos lugares, né? Mercado Livre está de olho em novos lugares, como era o Brasil há algum tempo atrás. A minha pergunta foi: a perspectiva para o Mercado Livre é de crescimento, vamos dizer assim, o investidor deve investir pensando nessa estratégia de crescimento da empresa. Sim, eu digo crescimento não só de números de itens vendidos nas localizações que ela já está atuando, fortalecimento da logística dela, que é muito importante, e também de novas localizações, como, por exemplo, o México. Tem toda a parte de fintech também que faz parte dessa plataforma de investimento, né? Então, no final, o que a gente tem enxergado, né, e fica muito claro quando a gente olha os resultados dela lá atrás e compara com o de agora, é que antes o take rate, ou seja, o percentual das vendas que vira receita para ela, o percentual de mercadoria vendida que vira receita para ela, em 2010 era de 6%. Tá? Uhum. Com essas novas funcionalidades que ela foi aplicando, esse take rate foi aumentando. Hoje já está próximo de 20%. Então, o que ela consegue fazer? Ela consegue estar atraindo cada vez mais os vendedores, dando para eles novas funcionalidades, de modo com que a logística fique melhor, todo o processo de recebimento, de empacotamento e de transporte fique melhor e ele tope pagar mais por isso. Tá? Então, essas iniciativas acho que são muito interessantes e tem feito o Mercado Livre continuar crescendo de forma acelerada, como foi nesse trimestre, né? Por exemplo, todo mundo sabe que o Mercado Livre é muito grande, já é muito representativo, já é o líder de mercado, e mesmo assim ele cresceu 31% na comparação anual, né? Contra uma inflação de 4%.
E quando você fala em 31%, e a gente também, você comentou do meio que um efeito Americanas, né? Esse número, né, de 31%, deve ter um pedaço aí do efeito Americanas, né? Ele deve ter capturado um pouco das vendas das Americanas, né? Sem dúvida. Eu acho que não só da Americanas, a gente consegue olhar os números da Americanas, como ela está em recuperação judicial, todo mês eles têm que mostrar alguns dados operacionais. Então já dá para perceber que a parte online, né, da Americanas já caiu 95%. Ou seja, praticamente saiu do jogo, né? Agora, quando a gente olha outros competidores nacionais, o Mercado Livre também tem ganhado espaço. Tá? E aí, Então, desculpa, continua aí, depois eu vou fazer outra pergunta quando você fala de concorrentes, mas termina aí seu tá. pensamento, desculpa. Não, a conclusão era essa, né? Então, ela consegue crescer por causa de um efeito exógeno, um efeito que só acontece uma vez, mas também por todas essas outras características que ela tem, que faz ela continuar ganhando no mercado consecutivamente versus seus competidores nacionais. E aí vou fazer a pergunta, né? Você fala aí de outros concorrentes. A gente tem aí, pode dizer, Magazine Luiza, Via, Mercado Livre já demonstrou um interesse em linha branca, né? E aí a pergunta, como é que fica essa concorrência? Mercado Livre, de repente, sai um pouco mais na frente? Como é que devem ficar as concorrentes e o mercado do varejo que ainda, vamos dizer assim, não decolou, né? Esse ponto é muito importante, né? Que o macro ainda está bem ruim para esse mercado e é um mercado que necessita com que haja uma renda extra da população, né? É um mercado muito sensível a juros, né? Então, normalmente a população, ela, quando vai comprar esse tipo de eletrodoméstico, ela acaba comprando parcelado, né? Então, você tem todo um ambiente que precisa estar propício e eu acho que agora a gente vai começar a ter essa melhora de ambiente. A gente ficou muito tempo com um ambiente muito ruim, porque o juro ficou muito alto, em 3,75, agora com essa queda de 50 pontos base e a expectativa de redução nas próximas reuniões, eu acho que esse ambiente começa a melhorar. Tá? E aí, você bem comentou, o Mercado Livre está atuando de uma forma mais forte em linha branca. E como é um mercado de margem baixa, traz uma competição extra, um desafio extra para os competidores, né? Nesse caso, eu vejo a Amazon, que não é listada no Brasil, mas como muito forte, tá? Para esse mercado. A Magazine Luiza, eu acho que ela é forte, mas tem os seus desafios, né? Porque se a gente for ver, o Mercado Livre e a Amazon conseguem captar dinheiro em dólar lá fora, né? A Magazine, embora tenha uma família controladora muito forte, ela capta no Brasil, então ela acaba sendo de alguma forma contaminada por esse ambiente doméstico aqui um pouco mais conturbado. E a Via e a Americanas, eu acho que são as mais fragilizadas. Eu acho que são as mais doadoras de participação de mercado. A gente pôde perceber isso no resultado do que a Via soltou na semana passada. E hoje a gente vai ver o resultado da Magazine Luiza, a gente vai tentar entender como está essa dinâmica, mas eu acho que ela ainda vai bem, tá? Nesse ambiente competitivo mais desafiador. E aí, já dando um spoiler para amanhã, o Fernando estará aqui também para comentar sobre o resultado de Magazine Luiza, que vai sair hoje à noite. Então, quem é investidor ou está interessado em Magazine Luiza aí, precisa assistir o giro de amanhã. Mas, continuando aqui para o nosso bate-papo aqui, Fernando, você falou de uma perspectiva de uma melhoria de ambiente, né, para esse setor, varejo como um todo. E aí, mas por outro lado, a gente tem essa questão dos juros que começou a ser bastante discutida ali, né? A gente viu um pouquinho mais da semana passada para cá, essa questão dos juros dos cartões, né? Do rotativo do cartão, que é muito alto, e aí já veio o papo de Retirar o parcelado sem juros, né? Exatamente. E aí, tipo, diminuindo o parcelamento, aí as varejistas estão ficando um pouco mais preocupadas, e isso aí teria grande impacto para as varejistas, né? Eu acredito que sim, porque, por um lado, se você se você acaba com o parcelamento sem juros, o que deveria acontecer? Né? As varejistas passariam a receber
em D2, né? Então, passariam a receber rápido, o fluxo de caixa delas melhoraria e elas deixariam de ter que pagar para receber antecipado o valor das compras dos clientes. Então, por esse lado, existiria um espaço para as varejistas aumentarem o desconto. Mas, sinceramente, eu acho pouco provável que isso aconteça, né? Então, se isso não acontecer, você deveria ter uma queda de demanda. Então, eu acho que esse é um tema muito sensível. Eu acho que é um tema muito sensível. Se você acaba... né, o que os bancos estão falando? Eu acabo financiando uma parte com o rotativo do cartão, né? Então, por isso que eu cobro um pouco mais alto. Se você acabar com isso aqui, eu acabo com parcelamento sem juros. Se isso acontecer, no final, é tudo um grande C, mas eu acho que poderia ser bastante ruim para as varejistas. Tá. Porque seria uma queda de demanda. Isso aí eu acho que é um papo que vai demorar muito ainda, né? A gente vê também, ainda estamos nas discussões ainda de reforma tributária, arcabouço, que ainda não saíram para o final, então acaba vindo bastante coisa, mas eu acho que é uma coisa para a gente também, acho que assim, né? Ficar muito de olho para ver as conversas, o que vai acontecendo, mas porque é muito importante aqui, realmente, como você falou aí, no impacto nas varejistas mesmo, né? E aí, para a gente finalizando aqui, Fernando, na carteira eu vi que teve uma diminuição do book, na verdade, ali de renda fixa para entrar esse BDR, né, de Mercado Livre. Então, é muito nessa perspectiva mesmo de melhora da Bolsa, porque a gente da Bolsa em agosto, né, não está tão boa assim quanto, vamos dizer assim, a gente esperava, mas vai mesmo nessa pegada, nessa questão de ser realmente otimista com os ativos de risco. Conta um pouquinho mais aí. Perfeito. A gente está estruturalmente aí mais otimista. É óbvio que a bolsa é bastante volátil, então a gente pode ter, né, esse vai e vem. Até a gente estava conversando, né, antes. Esse já é o 10º pregão de bolsa caindo, né, pior sequência nos últimos 25 anos. E a bolsa saiu ali dos 122, 123 mil pontos, voltando para 116. Então, eu acho que faz um pouco de parte. Eu acho que o mercado estava muito posicionado nessa expectativa de queda de juros, e aconteceu, e um pouco sobe no boato, cai no fato, né? Então, de fato, a Bolsa não está tendo um mês de agosto bom, pode ser até que não tenha até o final do mês, que não seja bom de fato, mas pelos estudos que a gente tem, né, dos últimos 6 ciclos de corte de juros, depois de 3, 6, 12 e 24 meses, a Bolsa tende a performar bem, justamente por conta desses efeitos de queda da taxa de juros sobre as empresas, sobre os lucros e sobre a percepção mesmo da população, né, que volta a consumir mais. Então, eu vejo com bastante naturalidade, Paulo, para ser sincero, essa queda de bolsa, tá? Acredito que se ela cair um pouco mais, vai ser oportunidade sim de compra, de reforço de posição, e é um pouco isso que a gente tem feito, né? Então, se a gente for comparar a nossa alocação de renda variável no início do ano para agora, a gente já vem aumentando gradualmente, já aumentamos mais de 10 pontos percentuais, e caso a Bolsa apresente novas oportunidades, ou seja, caso ela caia mais um pouco, a gente vai aumentar de novo, porque eu acho que estruturalmente o ciclo lá fora ficou bem mais positivo, e o ciclo macro local também já está bem mais positivo, né? Então, acho que é um conjunto de fatores muito interessante que vai ser bastante positivo para as empresas, e a gente tem que aproveitar, porque eventualmente isso também vai ser refletir no preço das ações.